Salve, salve, turminha! Vamos lá então, vamos lá, porque a semana não tem jogo, né? O Inter volta amanhã aos treinos, mas é uma semana muito importante mesmo, por várias questões, né, seu Oliver? Boa tarde pro senhor também. Várias questões. De arbitragem a gente fala daqui a pouquinho, tá? Primeiro vamos falar de reforços. E o William, sim, ele, o William, pode ser o nosso primeiro reforço aí dessa semana, dessa segunda perna de janela não, né? A janela ainda, né? Porque aqui fechou do gauchão, mas a janela segue aberta para contratações. E, no caso do William, ex-Inter, esse William do Cruzeiro, né, ex-Inter, que estava por aqui fazendo recuperação física, enfim, do joelho, treinando uns anos atrás, e o Inter não deu bola para ele, não quis o William. Agora, o Inter corre atrás do William, que está no Cruzeiro, está muito mal lá no Cruzeiro, pelo menos com a torcida, né? O William, nesse fim de semana, perdeu um pênalti, o goleiro Matheus, isso, Oliver, te exibe bem, pegou, a cobrança do William não foi ruim, bateu no canto, mas o goleiro foi muito bem, defendeu. Só que daí o William foi considerado um dos vilões do jogo. Ele, Matheus Pereira e também o Marlon, lateral esquerdo, que perdeu o pênalti também. Tanto que, aí eu peço pro Marcinho Benfica colocar aí na tela, a torcida do Cruzeiro deu aquela uma de torcida de cartel do tráfico de drogas de Ciudad Juárez, no México, né? Pendurou, em vez de corpos, manequins com as camisas do William, do Matheus e também do Marlon numa ponte, dando aquele aviso, aquela ameaça. Não vai acontecer nada, na verdade, né? Mas ameaçando os jogadores, enfim. E o clima do William, que já não era bom lá no Cruzeiro, agora ficou pior ainda. E é isso que o Inter pode tirar como vantagem para recontratar o William para ser o lateral direito do Inter titular. Uma vez que precisamos de um titular, né? É verdade, alguém foi bem contra o Caxias, mas era o fraco Caxias, com todo respeito ao Caxias. Mas o Caxias é um time bastante frágil. Então o Inter precisa de um lateral direito titular. E o Bola de Prata de 2024 do Brasileirão, William, pode ser esse jogador. O que acontece? O Inter agora tem uma negociação com o Cruzeiro. O Inter tenta que o Cruzeiro facilite a negociação, a saída do William, mas para isso terá que fazer como fez com o Independiente uns anos atrás, quando contratou o Bustos, pagar o que devia pelo Cuesta. No caso, agora pagar o que deve pelo Wesley, né? Daqui a pouco o William pode ser até um empréstimo de um ano, tá? Não descarte essa possibilidade. Compra ou empréstimo de um ano, mas o Inter, sobretudo, pagando o que deve ao Cruzeiro pelo Wesley. Se não me engano, são 7 milhões de reais, mais ou menos assim. Não é grande coisa também, dentro desse pacote de grana que o Inter andou ganhando. Agora, tem que pagar, senão o Cruzeiro, evidentemente, não vai liberar. Também não existe tanto otário no mundo assim, né? Nem todo mundo é otário no mundo. Então, o Inter, o que pode acontecer? O Inter paga o que deve pelo Wesley, ou uma parte do que deve pelo Wesley, promete pagar o resto, de repente pega o William por empréstimo de um ano com os direitos fixados. Isso pode acontecer e a tendência é que aconteça até sexta-feira. Porém, se não acontecer até sexta, tem aquela mini janela também, depois dos estaduais, justamente para contratar jogadores que jogaram nos estaduais. Então, o William também estaria nesse pacote aí. Então, se não for até sexta, pode ser um pouquinho mais adiante lá. Mas a tendência é que o William realmente seja contratado pelo Inter, é quem o Inter quer. O William é muito amigo do D'Alessandro. Enfim, já veio por lance de craque várias vezes também, tem uma grande parceria com o D'Alessandro. Lembrando que o D'Alessandro, até no passado, era um executivo, era um diretor de futebol, era o gerente de futebol do Cruzeiro, então a situação pode ser um pouco, ele pode ser uma ponte, né? O D'Alessandro pode ser a ponte também, justamente entre um acordo de Inter e Cruzeiro. Não descartem, porém, nisso, William como novo lateral direito do Inter. A possibilidade é muito grande, de verdade. Tá bom? Então não descartem. Outro cara que pode pintar aí, esse um pouco mais complicado de negociação, um pouco mais caro também, é o Igor Gomes. O cara que o Inter quer a hora já para substituir não, mas para ficar ali de híbrido entre Alan Patrick e Bruno Henrique. E, sobretudo, um jogador que o Inter já teve interesse há um tempo atrás, quando estava no São Paulo ainda, o Igor Gomes, mas o Atlético acabou contratando. Mas o Igor agora está embaixo lá no Atlético, e no Atlético Mineiro, né? E pode ser também um reforço para o Inter aí. Então também não descartem o Igor Gomes, ainda que o Atlético não é adversário do Inter na Libertadores, porque ele não está na Libertadores, né? Afinal de contas, quase caiu. Está na Sula. Mas, para o Brasileirão, Copa do Brasil, com certeza. Então, talvez não seja um negócio que não seja tão fácil também. Mas o Inter também está de olho no Igor Gomes. Além do Irala, claro que daqui a pouco pinta como reforço e também aí vindo do exterior. Aí no caso o Irala teria que, como pertence ao São Lourenço, o argentino Irala, teria que vir até a sexta-feira. Esse sim, não tem mais prazo. O William sim ainda tem um pouquinho mais de prazo, tem a mini janela depois dos estaduais, mas para o caso do Irala teria que ser até sexta-feira. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcinho Benfica, a gente pede aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal. Amanhã temos live 21h30 e seguimos falando aqui de Inter e, sobretudo, de arbitragem. Então, vamos lá.
Olha a força, turminha. Bueno. Nesta terça-feira, 11 da manhã, Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e Leandro Voaden, o representante dos árbitros na federação, convocam uma coletiva para falar de arbitragem, evidentemente, né? O que eu estou imaginando? Possivelmente dando força para a arbitragem gaúcha, né? Defendendo seus árbitros, evidentemente, e aí sim, fica a minha dúvida, mas a tendência é que haja um anúncio de árbitros gaúchos para as finais do campeonato. Porém, também não se surpreendam se daqui a pouco vierem com árbitros de fora, ou VAR de fora. Mas a tendência é que sejam confirmados árbitros gaúchos e VAR gaúchos também para as finais do campeonato, seja em Grenal ou seja em Juvenal. De árbitros experientes, temos apenas o Daronco e o Jean-Pierre, só. Porque lembrando que o Rafael Klein, estará a serviço da Conmebol na Libertadores Sub-20 já a partir deste sábado, então não apita mais o gauchão. Então, se for realmente a arbitragem gaúcha, é só Daronco e Jean-Pierre que sobram nesse momento. Claro que e o VAR daí, né? O VAR também não tem lá muitas opções, é o Bins e mais alguém. Fazer o quê, né? E a Procuradoria do TJD deve denunciar os dirigentes gremistas Alexandre Rossato, né, que coagiu o árbitro e o VAR do jogo do Grêmio contra a Juventude, e eles colocaram em súmula que foram coagidos, e também o presidente Alberto Guerra, que deu uma entrevista, aliás, deu várias entrevistas, né, ele passou de rádio em rádio domingo, dando entrevistas absolutamente fora do contexto, fora do lugar e lamentáveis, entrevistas lamentáveis, e o presidente Guerra é uma pessoa cordata, e eu fiquei surpreso, até deve ter sido pilhado, né, com as palavras dele, prometendo processar os árbitros, e mandando a torcida do Grêmio invadir Caxias, inclusive ficando fora do estádio, se for o caso, não tiver ingresso. Então, um troço totalmente deslocado. Enfim, entrevistas lamentáveis do presidente Guerra, e que também agora pode ir a julgamento, pode ser denunciado pelo TJD. Tomara que sejam denunciados, porque eles passaram todos os limites possíveis nesse final de semana. Tá bom, turminha? Nos vemos logo mais. Vamos, Inter. Beijos.